Está no ar o Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e região. E hoje nós temos aqui a nossa comissão do jovem contador, prestigiando a nossa entidade. O tema de hoje, o perfil do novo profissional da contabilidade nas empresas contábeis. A gente sabe que vem mudando muito a forma de trabalhar, as pessoas, o perfil. E a gente vai discutir um pouquinho com quem é jovem, Nada melhor do que entender o que está acontecendo nesse processo de mudanças, de tecnologia, de humanização também, e o processo de sucessão, porque a grande maioria das empresas contábeis são formadas por contadores já experientes e tal, com filhos, com pessoas mais jovens que estão entrando, e entender um pouquinho também desse processo de sucessão. E a gente tem hoje aqui, representando a comissão do Jovem Contador do Sescap, o Gabriel Ribeiro Furlan, que é da Ponto Com Contabilidade. Obrigado, Gabriel, por estar presente hoje aqui. Eu que agradeço. Leandro Pantano, da Avance Contabilidade. É isso? Isso, Avance Contábil. Avance Contábil. Isso. Muito obrigado, Leandro, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Também temos a presença do Fernando Guarizo Crepaldi, da Crepaldi e Guarizo Contabilidade, Assessoria Contábil. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes, abrilhantando aí esse nosso tema importante, porque vai envolver muito sobre a questão do perfil, da gestão das empresas, como dar a sucessão, que as empresas tenham longevidade, que elas continuem e até se perpetuem, Esse que é o objetivo de uma empresa contábil também. Então, assim, para iniciar, de fato, o nosso tema, ia perguntar para o Fernando. Fernando, conta para nós aí a tua experiência, Como tem sido, como é que aconteceu essa sua entrada no ramo contábil? Explica um pouquinho para a gente aí. Olha, eu tô na contabilidade, no escritório de contabilidade desde os 12 praticamente. Estou ajudando meu pai lá, tô atualmente já vai fazer uns 20 anos. Assim como todos os jovens que a gente vê, até acho que vamos entrar nesse mérito aí mais pra frente, pensei em mudar de ramo, saí, voltei, mas acabo voltando pra contabilidade em si. Então eu já tentei experimentar várias outras coisas, mexi com evento, mexi com loja, mexi com agência, tanto que também, além de contabilidade, também sou formado em publicidade e propaganda. Só que agora eu consegui ter uma perspectiva diferente na questão da contabilidade, da onde a contabilidade pode chegar, onde a contabilidade pode me levar e o que eu posso fazer também pela contabilidade. Tanto que minha tese, inclusive, que eu estou aplicando no meu escritório, é a importância do marketing dentro da contabilidade. Então eu vejo assim, que o contador deixou de ser só um contador. Aqui o pessoal falava da questão lá do contabilista ou guardador de documentos, A gente passou a ser quase um psicólogo empresarial e pessoal, dos clientes e das empresas. Então, estou passando por todas essas adaptações possíveis. Quanto tempo que você já está 20 anos. Vamos contar, 20 anos entre indas e voltas. É que você foi e voltou. Isso. E da tua volta, já quanto tempo que você já está? Eu já estou há quase 3 anos. Quase 3 anos. Mas assim, fiquei pouco tempo fora, então... As suas dificuldades, assim, o que você tá percebendo? Tem dificuldade? Tem bastante, eu vejo assim, quando você trata principalmente com um perfil mais novo de empresário, você tem uma facilidade maior de conseguir mostrar para ele a importância da contabilidade, a importância de um gerenciamento empresarial, de uma consultoria financeira e assim por diante. Agora, quando você pega um empresário com um pouco mais de dificuldade, ou assim, um empresário um pouco mais, cabeça mais fechada, que não consegue expandir muito, você já tem uma dificuldade um pouco maior, não só de mostrar, principalmente quando a pessoa cometeu algum erro e ela não quer reconhecer o erro dela, Porque às vezes ocasiona numa multa, ou ocasiona num imposto pago a mais, que não precisaria ser pago. Então a gente vê essa limitância aí na questão de adaptação. E como eu passei praticamente por todos os setores da contabilidade, então eu fui vendo o erro, as dificuldades em todos os setores. Agora eu estou no fiscal. Já passou pela contabilidade, pelo departamento pessoal? Tudo. Legalização. Desde o guardar documentinho, como era antigamente, folha pessoal, paralegal. E agora eu estou na parte fiscal, mas ainda principalmente na gerência do escritório. Então eu ainda tenho que ter noção do que está acontecendo em todos os setores. Muito bem. E você, Leandro?
Como é a sua história aí? Como é que você está atuando? E também as suas dificuldades. Sim. Já estou desde 99, né? Trabalhando em empresa contábil, então já aí quase 25 anos aí já se vão. Meu Deus, né? O tempo voa, né? E nessa velocidade hoje de tecnologia nossa voa ainda muito mais, né? Que a gente tem essa percepção, né? De que tudo que a gente faz hoje, daqui a um mês já está obsoleto e já tem uma outra situação aí para a gente resolver, né? Uma outra adaptação, né? Então, nesses 25 anos, eu acho que eu enxerguei bastante, né? Como o Fernando aqui também deve ter enxergado aí bastante a mudança, né? Que aconteceu. Tanto na questão tecnológica, quanto também na questão humana, né? Que principalmente na revolução das relações humanas, seja da empresa contábil com o empresário, seja da percepção do empresário com relação ao governo, aos impostos, a forma como ele vai trabalhar, seja também principalmente, que a gente até conversou, né? Acho que talvez seja a pauta dos próximos passos aí, também das pessoas que vêm trabalhar dentro da empresa contábil, né? Então teve uma mudança muito grande nesse perfil. Então eu vejo muito essa dicotomia, né, entre a revolução tecnológica, né, que deixou o escritório de ser simplesmente aquele escritório que guarda livros, né, e passou hoje a ser muito mais do que isso, né? Passou por essa fase do contador, consultor, que virou uma moda esse nome também, né? Acho que já está até ultrapassando já essa percepção, né? O escritório, a contabilidade, o contador hoje, ele está mais como um parceiro mesmo, estratégico mesmo das empresas, por mais que elas ainda não consigam perceber isso, né? E aí está pelo menos eu percebo dessa forma, e o desafio maior hoje, pelo menos na Avanço Contábil, é essa, de entregar ao empresário essa percepção de valor que a empresa contábil tem. Que ainda existe esse vulto, né, essa névoa falando, olha, o que é o escritório? Você vai falar para um empresário que ele vai falar do escritório de contabilidade? É o cara lá que faz as guias, manda para mim todo mês. Sim, é necessário? Até quando? Né? Aí vem a questão da tecnologia em cima disso. Até quando que vai ser assim? Né? Por enquanto, a gente ainda, né, tem esse trabalho, mas não vai ter esse trabalho logo, logo. É bem provável, pelo caminhar da carruagem aí da tecnologia, a gente entende que esse trabalho ele vai ser obsoleto também. Então a gente também tem que ter esse desafio, sabe? De tentar conciliar tanto a revolução tecnológica dentro da empresa de contabilidade, como também a questão humana, das relações humanas, seja com empresários, seja com pessoas que vêm trabalhar dentro da empresa, né? E mudar essa percepção, né? Do que é uma empresa de contabilidade hoje. Né? E do futuro, né? Principalmente, pensar o futuro a partir de agora, né? Porque o futuro, inclusive, ele não é daqui não era antigamente, que é daqui 10 anos, 5 anos, é daqui 6 meses. Daqui 6 meses, o que a gente está fazendo hoje aqui, provavelmente vai estar obsoleto. A gente já tem que estar se adaptando já para o próximo passo, né? Então, esse talvez seja hoje a grande dificuldade, né? De ter esse viés de adaptação, né? A gente estava falando, né, sobre a mudança lá do perfil do portal do ECAC, por exemplo. Vai mudar totalmente a forma de trabalho, do nada. Né? Então a gente tem que mudar. E aí tem que ter pessoas que também estejam aptas à mudança. Empresários que estejam aptos à mudança. Uma adenda até sobre isso. Esses dias mesmo, né? Que eu tava mexendo lá com questão de imóveis, esses negócios. Daí teve umas mudanças do ano passado por esse ano, até porque mudei de sistema, fizemos isso e aquilo. Daí eu escutei do meu cliente. Mas eu sempre fiz assim. Uhum. Daí é o que eu falei, cara, a questão é exatamente essa. Eu participei de um monte de concurso porque as coisas vão mudando, né? Então você tem que se adaptar, você tem que estar sempre numa constante atualização. Não só da questão de software, mas em questão pessoal. Você tem que saber o que está acontecendo. Exato. E aí tem essa questão de ter, né, não só da empresa contábil, quanto do cliente, quanto das pessoas que vêm trabalhar na empresa, tem que ter esse perfil de, olha, as coisas mudam e mudam muito rápido e a gente precisa estar atento a essas mudanças. De fato. Inclusive, a gente tem que saber mostrar essas mudanças de forma correta. De forma interessante, de forma que agregue valor, que o empresário e que as pessoas, a sociedade, entenda o valor da empresa contábil, né? Que não é mais aquele perfil de antigamente. Por mais que a gente ainda agregue serviços que sejam ainda antiquados, que não deveriam ser feitos, operacionais, burocráticos, ainda que a gente ainda mantenha esse tipo de trabalho, não é só isso, né? A gente já tem que ter essa percepção. E que daqui 5 anos, provavelmente,
a empresa contábil não vai ser essa que a gente observa hoje, né? Principalmente com essas mudanças de inteligência artificial e tudo mais, enfim. É isso. E o Gabriel? Sua experiência, Gabriel, e as suas dificuldades também para entrar nesse mercado? A minha história é muito parecida, eu imagino, com a do Fernando. Eu comecei lá no escritório de contabilidade com 12 anos, né? Aprontava na escola e ia trabalhar com 12 anos, não tinha jeito. Comecei assim, depois saí e retornei aí depois de um período, né? Já estou há 8 anos nesse segundo retorno, né? Trabalhando aí principalmente na escrita fiscal, que eu acho que é o setor que mais tem alterações aí, conforme nós estamos conversando aqui, alterações de declarações, obrigações acessórias. Eu vejo que o desafio hoje é basicamente essa, como que vamos dizer, essa adaptação que deve ser muito rápido, precisa ser rápido, de todas as equipes do escritório, né? Nós precisamos estar preparados para a mudança, né? Não a mudança de paradigma que eu digo, assim, essa também vai acontecer, mas são mudanças mais de operação que acontecem no dia a dia, as mudanças da tecnologia, né? Nós temos que estar preparados para usar os sistemas que são disponíveis no mercado, né? Então, isso exige uma habilidade, né? Usar os sistemas de bate-pronto ali, logo que estão disponíveis, né? Isso vai mudar o perfil do contador, do escritório de contabilidade, né? Vai estar muito mais atrelado à tecnologia, o funcionário, o colaborador do escritório de contabilidade, do que propriamente a técnica, eu imagino. Porque hoje em dia a velocidade dos sistemas, né, impõe isso, não tem jeito de fugir. Basicamente, temos essa dificuldade com sistemas, né? Temos a dificuldade, como o Leandro disse, de enxergar do empresário, enxergar o valor, né? Resgatar esse valor que já foi, já teve esse valor no mercado. O contador precisa resgatar isso, nós precisamos, porque nós ficamos afundados lá em obrigações acessórias e o empresário às vezes não vê o nosso serviço. Precisamos mostrar esse serviço da melhor forma, eu imagino. Muito bem. É uma revolução, né? Eu tenho uma experiência, né, bem mais do que vocês aí, né? Pelo tempo que eu tenho já na atividade. Mas, assim, com a reforma tributária, né, também essa questão das próprias declarações, né, a tendência é que diminua. Mas, ao mesmo tempo, são 8 anos de transição. Então, é muito tempo também para estar envolvido, né, com 2 tributações. Então, é um desafio estar gerenciando uma empresa contábil. Até, assim, já de muito tempo que a própria FENACON, as entidades, classificam e denominam os escritórios de contabilidade com empresas de serviços contábeis, tendo em vista que, na verdade, a gente não é um escritório, nós somos uma empresa, às vezes pequena, mas existem grandes empresas de contabilidade, né? Em Londrina mesmo existem empresas grandes com muitos funcionários, que o profissional contábil acaba trabalhando como um gestor de pessoas, gestor de processos, né? E isso, o contador, na verdade, tem que ter um pouco dessa visão, né? É isso que eu estava percebendo com vocês aqui, como está mudando muito. Como é que você vê essa gestão de uma empresa contábil da agora para frente? Você tem que saber localizar aquela questão de nicho de mercado, né? Porque, como eu comentei, eu acho que a contabilidade não é mais só contabilidade. Você tem que ter um adicional, né? Muitas empresas já estão aderindo ao BPO financeiro, por exemplo. Já existem empresas que não contratam contabilidade sem BPO, né? Que seria a terceirização da parte financeira. Se você não tiver esse adicional, você não conseguir novos clientes. Então, é a questão de o que você tem a oferecer. Se você tem mais a oferecer ao seu cliente, você não pode mais se manter no mesmo, né? O cliente não quer mais o mesmo. Lógico, ainda tem algumas pessoas, o Pantano estava comentando, né? Que tem cliente que entra em contato com você, tá ali como parceiro, tá mantendo aquela parceria empresarial, né? E tem cliente que não quer nem saber de você. E eu vejo a diferença no meu próprio escritório. Eu vejo ali a questão de os clientes que conversam comigo com frequência, que me perguntam, que entram em contato e tudo mais, a gente consegue ter um controle muito melhor do que está acontecendo e consegue ter um aproveitamento melhor e estratégico melhor para o nosso escritório e para o cliente.
Agora, aqueles clientes que não querem saber do contador, que só larga depois ele me manda a guia, esses daí não tem um aproveitamento. Tem muita gente assim que... Eu tenho o costume de pegar essas empresas que estão paradas e entrar em contato com elas para ver uma estratégia melhor. E muitos deles falam, nossa, eu não sabia que dava pra pagar menos imposto. E não é que tipo, você tá pagando menos, é que você tá pagando da forma correta. Entendeu? E muita gente só tá deixando ali, e tem coisas assim que o cliente fala assim, só preciso mandar o que eu vendi. Mas não sabe que às vezes o que você comprou, o que você aderiu de serviço pode agregar na questão da tua estratégia. E o mesmo se aplica no escritório. Né? Você tem que ter esse conhecimento, o contador tem que deixar de pensar que o cliente é só um cliente. Ele também é teu parceiro. Né? A gente até aderiu um sistema de parceria com os clientes lá no escritório. Então a gente pegou todos os clientes, viu o que todo mundo faz e o que um pode ajudar o outro. Então nisso a gente conseguiu já ter mais serviço dentro do próprio escritório. E também estamos oferecendo outros serviços para os clientes que estão entrando e os que já estão. Legal. Uma coisa que o Fernando estava comentando ali sobre... Depois o Gabriel comentou também. Ele falou sobre essa questão do cliente, né, não perceber, não saber... não sabia que eu podia pagar menos imposto. E aí vem a questão da gente, será que a gente também precisa... aí volta naquela questão, né? Da gente conseguir mostrar o valor da empresa contábil e o que a gente pode agregar de valor para esse cliente. Que provavelmente ele nem sabia que... Mas vocês fazem isso? Nossa, eu nem sabia que vocês faziam isso. Eu tive que fazer uma cartilha com todos os serviços que eu faço. Eu fiz a cartilha mês passado. Porque muitos clientes não sabem metade dos serviços que a gente realiza no escritório. Exatamente. Daí eu chego pra conversar com o cliente e falo, mas você sabe que a gente faz isso dele? Não, eu até contratei mês passado uma pessoa pra fazer isso. Exatamente. Ou seja, é um serviço que eu deixei de prestar. Que seria mais centralizado pro meu cliente, provavelmente seria até melhor. Porque eu já saberia todas as outras informações pra poder agregar o serviço que ele pediu. Sim. E eles não sabem. Exato. O contador também tem que lembrar que a gente tem que mostrar o que a gente faz. Exato. E a gente não tem esse tato. Que vem daquela questão que eu falei lá, de você tentar aumentar a percepção de valor do cliente com relação aos serviços da empresa de contabilidade. E aí entra marketing, entra a divulgação, entra essa essa forma de trabalho. É a questão da gestão, né? Então a gestão, a gente está falando de gestão de jovens gestores, né? Essa visão. Então, o que vocês estão colocando aqui é a questão do marketing. Também. É que assim, a gente tem que pensar o seguinte. Uma coisa que eu vejo, principalmente meu pai, que está há mais de 40 anos no mercado, quando eu ficar livre, eu faço. O contador nunca está livre. Não existe isso. Sempre tem coisa para fazer. Então, ou você arruma tempo dentro das todas as coisas que você faz, ou você nunca vai fazer o diferencial. Aquilo tem que ser parte da estratégia do negócio, né? Sim. O marketing tem que ser parte da estratégia do negócio da empresa. Assim como o financeiro, no mesmo patamar do financeiro, da administração de recursos humanos e tudo mais, o marketing também tem que fazer parte desse rol de tem que ser estrutura do negócio. Tem que ser estruturado. Tem que ser estruturado. Não pode ser amador. Não existe espaço para amadorismo hoje no mercado, né? Com relação à questão da... Quando eu falo amador, lógico, não necessariamente você precisa, meu Deus, contratar uma agenda. Não é isso que eu tô dizendo, né? Mas você precisa ter pelo minimamente estruturado uma forma de marketing ali dentro da sua empresa. É como o que eles falou. A contabilidade, o escritório de contabilidade é uma empresa. Exato. E o contador tem que lembrar que ele não está cuidando só de empresa, ele tem que cuidar da própria. É a primeira. Isso, é a primeira contabilidade. Tem que ser, né? É a primeira que tem que fechar. É a contabilidade financeira, cuidar de finanças. Então, cuidar das finanças, cuidar do marketing, como vocês estavam falando, do relacionamento com o cliente. Sim. E um ponto que eu queria colocar na mesa aqui, para vocês me ajudarem a pensar um pouquinho mais sobre isso. O perfil da mão de obra, gente. Como é que tá isso? Porque nós temos que gerenciar pessoas. Vamos focar um pouquinho? Gabriel, você quer falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu imagino que ocorreu uma mudança muito grande mesmo no perfil dos escritórios, né? Quando nós começamos lá, e não faz tanto tempo assim, todo escritório tinha um time de futebol, era muita gente, né? Hoje, a mudança do perfil, todos os escritórios diminuíram aí por causa da tecnologia ou entre outros fatores aí, o número de pessoas. A idade também mudou. Eu via lá o pessoal sempre mais experiente. Hoje, eu imagino que a maioria dos escritórios trabalham com recém-formados, né? Primeiro emprego. E esse perfil mudou. Esse mais jovem quer resultados mais rápidos, quer um reconhecimento mais rápido aí no mercado de trabalho. E que o escritório, às vezes, não está proporcionando. O escritório contábil, a empresa contábil, de maneira geral. Talvez por uma falta de um RH estruturado, como a gente está mencionando aqui, né? Nós precisamos de um financeiro, de um marketing, mas nós
também precisamos do RH, precisamos das outras setores. A gente gosta bastante quando a empresa, nosso cliente é todo estruturadinho, certinho, tem o financeiro, tem o RH, tem... Nós precisamos também ser assim. Nós precisamos ter lá um plano de carreira, por mais que seja um desafio elaborar um plano de carreira hoje para um jovem, nós precisamos ter um plano de carreira estruturado, um RH para conversar com ele todo mês, né? Um financeiro também alinhado, mas assim, principalmente voltando na mão de obra, né? Temos que escutar nossos colaboradores aí para tentar melhorar o ambiente de trabalho, porque é um desafio grande. Cada vez menos as pessoas gostam de trabalhar no escritório de contabilidade. O Gabriel comentou uma coisa na outra fala, se você comentou a respeito da mudança com relação à tecnologia dentro do escritório, né? Então, a pessoa antigamente que vinha trabalhar na empresa de contabilidade, ele ia fazer o quê? Ele ia lá pro arquivo, né? Ia aprender a organizar DARF, dobrar o papel de folha de pagamento, colocar no arquivinho, colocar na caixinha e mandar para o cliente. Esse perfil não existe, pelo menos, né, ou é muito pouco ou não existe dentro das empresas. E o que é? Então, qual é o perfil desse profissional que a gente quer para trabalhar aqui, né? Como existe essa questão muito grande agora da tecnologia, vai vir muito forte essa questão de inteligência artificial, que vai começar, né? Já vai começar, tá aí nas nossas mãos, né? Utiliza praticamente todo dia. Esse profissional, ele precisa entender que dentro da empresa de contabilidade, e esse é um perfil, a gente comentou isso na nossa última reunião, inclusive, que o perfil da empresa de contabilidade para a sociedade é ainda esse perfil que eu falei, né? Da caixa de papel, do DARF, que vai ser enviado todo mês. Mas também tem a questão de que nas empresas de contabilidade sempre foi assim, né? Sempre teve o mais puro da tecnologia. Então, a primeira evolução tecnológica vinha onde? Nas empresas de contabilidade. Sempre chegava ali. Só que a gente lidava aquilo internamente, né? E hoje, com a tecnologia se tendo uma forma muito mais... qualquer um tem acesso a esse tipo de tecnologia, a gente consegue mostrar isso para o cliente. Então, a pessoa que vem trabalhar na empresa de contabilidade, ele precisa ter noção de que ele vai ter que trabalhar com sistemas. E não necessariamente, simplesmente... Aí eu acho que você comentou, né? Não simplesmente a parte técnica da contabilidade. Mas ele tem que ter uma habilidade muito grande de utilizar essas novas ferramentas. Eu acho que assim... dentro da empresa. Aquilo que é sempre falado antigamente, mas mas é muito mais aplicado hoje, é a questão da proatividade. A proatividade deixou de ser um adicional e tornou-se obrigatório. Porque, que nem o Pantano estava falando, Leandro, né? Antigamente, a gente tinha um setor lá do arquivista. A gente não tem mais o arquivista. A gente não tem mais um setor básico para um funcionário entrar, sair da escola e entrar. A pessoa tem que ser realmente proativa para poder aprender. Ela não vai ter uma escala, ela vai chegar já trabalhando no setor, né? Seja o setor fiscal, setor pessoal. Lógico, a empresa tem que estar preparada para treinar os seus funcionários. Mas se o funcionário não chegar já proativamente, ela não vai conseguir se adaptar. Ela não vai aguentar ficar no setor. É que nem a gente está falando, tudo atualiza. O que você faz hoje, amanhã já é diferente. Então, se eu trabalhei no escritório há 10 anos atrás. 10 anos atrás você já não sabe mais nada de contabilidade. Não questão das leis ou de como funcionam os sistemas hoje em dia. Né? Então, você tem que... Até a pessoa que vai voltar para o mercado, não só alunos, ela tem que estar atualizada. Então, ela tem que ter aquela fome de conhecimento, né? De querer se atualizar, de estar por dentro. E o mais importante hoje está tudo mastigado. Tem plataformas aí que acho que boa parte dos contabilistas usam que tem literalmente todos os tutoriais. Então, a pessoa que quiser entrar na contabilidade tem onde fazer. A questão é falta de vontade. Então, e também tem muito menos pessoas querendo se candidatar. 5 anos atrás eu recebia pelo menos 2 currículos por semana, 5, 7 currículos por mês. Hoje eu estou recebendo 1 por ano. O que vocês atribuem isso? Essa falta de pessoas nos cursos de ciências contábeis, né? Essa falta de currículos aparecendo. O que vocês atribuem? Essa imagem do contador, que eles veem ainda um profissional, como vocês falam, um pouco do passado, e não estão enxergando o cenário excelente que nós temos para o futuro? A gente não está conseguindo comunicar isso para eles? Exatamente. Eu acho que e a gente chegou nessa conclusão e acho que está chegando aqui de novo nessa conclusão, né? De que, e o Fernando comentou agora,
o jovem que tá, né, ouvindo, inclusive, né, se estiver ouvindo a gente aqui, vai trabalhar numa empresa de contabilidade, ele tá achando que ele vai ter apenas ali a atividade operacional. Sim, tem a atividade operacional, que eu questiono muito, não é trabalho de ser humano ficar fazendo atividade operacional. Isso aí é para sistema fazer, né? Tudo que tem que ser automatizado, tudo que é operacional, repetitivo e tudo mais, tem que ser sistema que tem que ser feito. E a gente está melhorando isso dia após dia. Então, se o jovem ele tem esse interesse de trabalhar com tecnologia, de melhorar processos dentro de uma empresa, ele com certeza dentro de uma empresa de contabilidade ele vai ter essa abertura, se a empresa permitir e der essa abertura para ele. Né? Uhum. Então, eu acho que é um desafio e é interessante para esse jovem. Talvez essa seja uma forma das empresas de contabilidade mostrar para esses jovens que estão entrando agora, falar, ó, você não vai entrar aqui para ficar só fagerando DARF. Tá, hoje é assim, mas espera aí. O que você pode mudar aqui? Você não quer desenvolver, crescer e aparecer aqui? Então, olha, vamos achar uma forma diferente? Vamos achar um sistema? Vamos colocar uma inteligência artificial que consiga trabalhar de outras formas aqui? Então, tem que ter essa abertura dentro da empresa de contabilidade para que esse jovem ele consiga fazer as coisas de forma mais dinâmica. Eu acho que é esse dinamismo. E talvez seja também a percepção que a sociedade, o jovem e tudo mais tem ainda da empresa de contabilidade. Eu só vou sentar na frente de um computador, vou ficar ali o dia inteiro lançando coisas no computador, vou às 6 horas da tarde, vou levantar e vou para casa. Basicamente é isso, não tenho desafio, não tenho crescimento, não tenho desenvolvimento e pelo contrário, a gente sabe que a gente hoje está carente desse tipo de profissional que chega assim e fala, Leandro, peraí, deixa eu ver aqui. Não, olha, tem um sistema que dá pra gente fazer melhor isso daqui. A gente consegue fazer isso daqui com 30% mais proatividade, mais rapidez e mais eficiência do que a gente está fazendo agora aqui. Deixa comigo, deixa eu pensar aqui numa forma que a gente fazer isso aqui. É essa proatividade que o Fernando tinha comentado, né? Talvez. Eu vejo a questão da comunicação como fundamental e talvez seja uma característica do profissional de contabilidade a descrição. E nós acabamos não contando os casos que nós vivemos no dia a dia, os casos concretos, mostrando para as pessoas que estão em volta os casos concretos, como nós ajudamos, por uma questão de descrição, às vezes, para não citar o nome de uma empresa ou de um terceiro. E nós acabamos guardando para nós os casos de sucesso, né? Hoje na internet aí tem muitos casos de sucesso de pessoas ensinando a investir na Bolsa de Valores e poucos contadores explicando como ajudaram as empresas de maneira específica, de maneira técnica, com números, mesmo, né? Com números, mostrando para o jovem, ó, o escritório de contabilidade também é possível ajudar, também é possível ganhar dinheiro. Aí entra o marketing, né? De divulgar isso daí de uma forma interessante, cativante, né? Mostrar os sucessos, né? Os casos de sucesso dentro da empresa de contabilidade, que isso vai atrair tanto, né, o olhar da sociedade com uma visão diferente do contador, quanto também de pessoas que queiram trabalhar numa empresa de contabilidade, porque a gente sabe que está diminuindo cada dia que passa, né? É que a gente vê esses cases de sucessos e a gente vê o que o empresário fez para poder crescer. Só que a gente não viu qual foi a importância do contador nesse papel. Mas o contador não contou também, né? Exato. A gente não vê um contador falando assim, quais são os meus cases de sucesso. Exato. A gente vê pouquíssimos. A gente consegue pontuar, sei lá, 15 famosos no Brasil que mostram isso. E nós temos, cada um de nós aqui tem cases maravilhosos de sucesso, de economia de tributos, de forma de evolução da empresa. O cliente começou pequeno conosco e agora está grande aqui por conta disso. Vocês entendem que as empresas contábeis são excelentes empresas para as pessoas trabalharem, para essas pessoas que estão entrando no mercado? Sim. Porque eu digo isso pelo seguinte, há muito tempo atrás, as empresas contábeis eram celeiros de mão de obra, né? Formadores de mão de obra. Muita gente começava eu não sei trabalhar, entra numa empresa de contabilidade, vai começar como office boy, vai no arquivo, dali a pouco está fazendo a parte fiscal, ajudando o departamento pessoal. Aí as empresas de olho nesses profissionais iam lá e contratavam, pagavam melhores salários. Isso sempre foi, né, assim, uma questão das empresas contábeis de formação de mão de obra. Hoje, essa mão de obra não vem mais facilmente. Até que a nossa entidade tem feito articulações no sentido de tentar melhorar um pouco esse ambiente, né? Mas não é uma questão muito fácil, porque nós estamos mexendo com o comportamento das pessoas. Então, eu digo assim, essa falta de comunicação nossa, que é uma falha do setor, né, do segmento como um todo, não vamos dizer de uma pessoa só, mas do contador, né, ou do empresário contábil, de mostrar as oportunidades que existem dentro da empresa dele. Como vocês falaram,
Uma pessoa não gosta de contabilidade porque ele vê aquele contador com uma caixa caindo atrás dele, cheio de papel, um monte de coisa para fazer, mas ele não está observando que aquilo ali é um momento, de repente, para ele crescer profissionalmente na área de tecnologia. Exato. Nós vamos proporcionar situações que ele possa trazer soluções, aplicação de inteligência artificial. Tudo isso é possível dentro de uma empresa contábil. Então, falta um pouco dessa comunicação. Sim. Né? Porque, como vocês falavam no início, né? A contabilidade está mudando. Como é que eu passo a ser um consultor? Né? Desde que eu tenha processos melhores, que eu tenha informações mais ágeis, confiáveis, que os sistemas vão nos dar. Porque a pessoa humana não está conseguindo dar essa quantidade de informação, não é verdade? Eu acho que assim, uma das coisas que falta o pessoal ver, que a gente não consegue mostrar, a gente foi comentado, não sei se foi antes da conversa daqui ou durante a reunião, que o jovem chega e ele não quer ficar sempre na mesma coisa. Antigamente a gente entrava no escritório de contabilidade já sabendo que tinha que ficar 10, 15 anos no escritório. Hoje em dia, a pessoa malemar quer ficar 6 meses, 1 ano. Porque no máximo 3 já está procurando outra coisa. E pensa no escritório de contabilidade como aquela mesmice. Né? Como o Leandro comentou agora há pouco, existe a oportunidade, primeiro que a pessoa tem que se atualizar porque as coisas mudam. E segundo que ela pode mudar as coisas. Não é porque as coisas são daquele jeito no escritório que tem que manter. Eu vi um texto um tempo atrás, não sei se foi o Google, que plataforma que foi, eles fizeram um perfil e pegaram pessoas preguiçosas para trabalhar. E todo mundo pensa, vai colocar pessoas preguiçosas? Por quê? Porque os preguiçosos, eles arrumam uma forma de fazer as coisas mais rápidas para ficar menos tempo trabalhando. Né? Então, assim, é isso que precisa. Precisa de pessoas que arrumem formas de agilizar o processo. Então, isso abre um leque enorme para o próprio funcionário mostrar o ponto de vista e mostrar coisas novas que a gente não sabe. Direto eu fico pensando, o que eu posso fazer dentro do escritório para melhorar a produtividade ou melhorar até a forma dos funcionários se interagirem, Sim. poderem trabalhar, poderem conversar, falarem com os clientes. E isso abre muito leque de oportunidade para a pessoa que quer entrar num escritório de contabilidade. E hoje a gente está no auge aí da questão da tecnologia, né? Posso falar isso, né? Daqui 3 meses já não tá mais, mas tudo bem. No auge da tecnologia, de uma pessoa que quer se desenvolver, quer aprender, fazer coisas diferentes e tudo mais. Você falou, né? Antigamente ficava 15 anos, né? Você entrava já sabendo que vai ficar pelo menos 15 anos no escritório, né? Hoje isso é impraticável e, né? Como é questão de comportamental mesmo, o jovem não vai querer e não é... Esse não é o objetivo. E tá tudo bem, né? Vamos lidar com esse tipo de coisa, né? A empresa de contabilidade precisa lidar com esse tipo de perfil. Só que eu tenho certeza que na sua empresa, na minha empresa, na sua, a gente precisa de pessoas que tenham essa proatividade de falar, não, peraí, como é que vocês estão fazendo isso aqui hoje? Não, imagina, isso aqui tem um jeito mais fácil de fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui não pode ser desse jeito. Não, peraí, vamos pensar numa forma aqui. E aí, não tem uma fórmula, né? Não tem uma maneira correta de fazer as coisas. É você conseguir linkar conhecimentos que você, jovem, né, vai trazer de fora. Fala, não, peraí, tem uma inteligência artificial aqui que dá para fazer isso. Aí a gente pode juntar com isso aqui, com essa automação. Aí tem isso aqui na domínio, tem isso aqui não sei onde. Maravilha, agora a gente consegue fazer isso aqui de forma automática. Eu acho, assim, linkando com o que o Euclides falou, pensando assim, nós continuamos sendo celeiro de mão de obra. Não sei se seria esse o melhor termo, mas de formação, melhor local de formação para mão de obra. Porque nessa onda de empreendedorismo, o pessoal querendo empreender, não tem lugar melhor que num escritório de contabilidade. Se ele se decidir ficar por 6 meses, ou 8, ou 1 ano... O que ele vai aprender... O que ele vai aprender é fantástico para a empresa dele. Se você for para departamento pessoal, você vai saber trabalhar bem com RH. Pelo menos se você for fiscal, você vai saber administrar muito bem. Sim. Se você for para questão contábil, você vai saber administrar e coordenar muito melhor. Exatamente. Então, cada setor já se treina para praticamente todas as áreas do mercado. E esse é um grande problema dos empreendedores hoje em dia, a gente sabe disso, né? Pessoa que tem muita sede de empreender, né? Tem muita vontade, hoje tem milhares de possibilidades para você empreender, é o momento perfeito para você empreender, só que falta o conhecimento técnico de gestão, de tributação, de acompanhamento da empresa. Mas faz muito sentido você ter conhecimento básico de gerenciar uma empresa. Exatamente. E realmente faz todo sentido o que você falou, Gabriel. Eu acho que faz muito sentido isso sim. Nós temos que mostrar aí para os jovens que lá eles vão aprender a gestão muito bem, né? Sim. Para poder sair... Sim. E tirar esse estigma, né? Lógico, tem empresas de contabilidade que talvez sejam dessa forma, né? Ainda engessado, a forma ali que você vai ficar o dia inteiro lançando coisinhas...
Tem, a gente sabe que existe. Mas isso vai mudar, está mudando e vai mudar ainda mais. Então, a empresa de contabilidade vai ser muito mais dinâmica, muito mais... E já é, né, a maioria, mas ainda tem muito a melhorar, mas vai ser muito mais dinâmica, muito mais voltada para a tecnologia, ainda mais. Vou colocar só num adendo aqui, uma coisa que eu lembrei agora, a importância da contabilidade. Esses dias eu e um colaborador lá do escritório estavam conversando e ele falou que ele é um grande estudioso, né? E ele falou assim, nossa, você viu que esse pós-graduação aqui? Qual que era? Contabilidade. Então, ou seja, não é um extra para um contador, não era uma faculdade, era uma pós em contabilidade. Ou seja, para qualquer empresa, qualquer segmento, fazer contabilidade tem um conhecimento básico. Sim. Porque hoje em dia é extremamente importante as pessoas saberem da contabilidade. Exato. Não só o contador. Eu penso assim, essa questão da tecnologia traz um pouco de banalização do que realmente é a contabilidade, que vocês falaram. Então, até algumas empresas de tecnologia, né, fazendo a contabilidade digital, né? É uma oportunidade de negócio, sim, mas ela banaliza, sim, a contabilidade como se fosse qualquer coisa. O que você disse, até num dos meus primeiros empregos, o diretor da empresa na época, né, até estimulava a gente, né? Fala, quem quer gerenciar uma empresa, passe pelo departamento da contabilidade. Você vai ser um diretor de uma empresa a partir do momento que você conhecer, porque a contabilidade ela faz o quê? A gestão do patrimônio, né? A contabilidade é a gestão do patrimônio. Então, se você tem um balanço, né, mesmo que ele seja elaborado através da inteligência artificial, você precisa de um consultor depois para analisar isso, ajudar a tomar decisões, entender todo o processo da empresa. Isso está dentro da contabilidade. Então, esse processo de dizer que a contabilidade por R$50, né, eu te entrego uma contabilidade por R$50, também banaliza, né, e acaba espantando um pouco aquele profissional. Poxa, se o sistema entrega uma contabilidade pronta, por que eu vou fazer uma contabilidade de ciências contábeis, né? Então tá faltando um pouco também de comunicar o seguinte, é aquilo que vocês disseram no início, até o Fernando aqui que eu acho que trouxe esse assunto na mesa, que qual que é o papel do contador agora então? A gente já indicando para o final, né? Qual que é o papel do contador nesse momento, do empresário contábil e do contador também profissional? Bom, o contador, a gente fazia essa brincadeira quando estava fazendo faculdade, né? Que o contador é um médico, né? Ele que cuida da saúde financeira e empresarial. Então, assim, o contador é aquela pessoa que, assim como também o psicólogo, né? Tem que saber tudo que está se passando ali na cabeça da empresa e poder auxiliar. Né? Inclusive, você comentou agora da questão da contabilidade por R$50. Eu peguei um cliente esse ano passado. O cara tá pagando multa até hoje de coisas que não foram feitas porque ele não sabia, não tinha quem auxiliar para ele. Ele mandava mensagem e não tinha nenhuma resposta, porque eles fazem o básico do básico. E não tem básico na contabilidade. Então, o papel do contador é sair do básico. É você saber oferecer o que o teu cliente precisa. Não o que você acha que ele precisa, mas o que ele precisa. Então, você tem que entender o seu cliente, acima de tudo, e poder oferecer o que ele realmente precisa. Acho que esse é o papel do contador atual. Maravilha. Eu acho que assim, que a questão da tecnologia é inevitável, imparável, vai acontecer, já está acontecendo, que você comentou, né? Um balanço vai ser gerado por inteligência artificial? É bem provável que sim, simples assim. Isso já é feito, inclusive, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí entra a parte da questão humana do contador como um gestor, um médico que vai te dar toda a orientação com base naquelas informações que foram tratadas ali. Então, a parte operacional, que eu sou muito crítico nessa questão da parte operacional, tem que ser feita por sistema, sim, ponto final. Porque realmente, de fato, é uma questão operacional. Tudo que é operacional. Já inibe também os erros humanos. Exatamente, não, com certeza. O operacional, o repetitivo, é melhor feito por sistema do que por ser humano. Isso é óbvio. Só que daí vem a outra parte, né? A contraparte disso, que é a parte humana. Que aí que vai, né? Que aí tem toda uma discussão, a gente pode colocar isso nessa outra discussão, né? Que é a parte de como que a tecnologia e vai sobrar o quê para o ser humano fazer nesse meio tempo. E não é só na contabilidade, todas as áreas hoje estão sendo impactadas por isso, né? Então, para o contador, respondendo, né? Aí fica essa outra área, né? Que é o quê? De acompanhar a empresa de forma como um médico mesmo, como o Fernando comentou, né? Então, utilizar a tecnologia, sim, como uma ferramenta. Da forma correta? Da forma correta, né? Automatizar tudo que possa ser automatizado para sobrar tempo para fazer o quê? Para acompanhar a empresa, né? Para acompanhar o empresário. Isso aí eu acho que é o papel do contador nesse momento. Não é ficar fazendo lançamento, né? Ali, lançamentozinho no computador. Isso aí deixa para o sistema, que o sistema faz muito melhor. Né? Eu acredito nisso mesmo,
né? Tem que acompanhar a empresa. O contador vai ter que acompanhar a empresa em tempo real, tirar essa lacuna de dias aí que o contador tem, né? Hoje o contador está pelo menos 30 dias atrás, aí, 15 dias atrás da empresa. Nós temos que chegar a estar no dia, online, para poder acompanhar o empresário, para poder ser aquele colega de primeira hora do empresário, onde ele, na tomada de decisão, ele ligue, vocês têm um balanço lá e discutindo com o balanço, tomar a melhor decisão. Um parceiro estratégico da empresa mesmo, né? Tem cliente meu que não importa a dúvida, por mais banal que seja, ele me pergunta. Ele fala, desculpa, tá enchendo o teu saco de novo. Eu falei, cara, eu prefiro 1000 vezes você me perguntar qualquer coisa, por mais básico que seja, do que você cometer um erro por não ter perguntado, que é o que acontece. Então é muito melhor ter o cliente do nosso lado do que ele ir longe e depois quem sai como culpado é a gente. Exato. O contador, já foi dito aqui, esse papel do consultor, né? Mais até, eu penso até num patamar superior, que é o aconselhador, né? Trabalhar com aconselhamento, que aí são a participação nas negociações dos clientes, né? O assessoramento das negociações. E hoje, com a quantidade de obrigações acessórias, uma empresa contábil que está estruturada para cumprir as obrigações, se ela não criar um departamento ou tiver pessoas disponíveis para isso, fatalmente ela não vai conseguir atender o cliente nisso. E aí que entra realmente, né, na minha visão também, né, convergindo com o que vocês estão falando, sobre o papel do contador. Ele é o primeiro consultor. Se ele soubesse o conceito que ele tem perante o cliente, porque tudo que o cliente precisa no primeiro momento, principalmente o pequeno e médio empresário, quem que ele vai procurar primeiro? O contador, né? E por aí ele pode trazer as soluções, né? Nem sempre ele sabe tudo, por isso que ele precisa de parcerias, né? Construir parcerias nas áreas jurídicas, nas áreas de finanças, nas áreas de recursos humanos. Por quê? Para você realmente ser porque o consultor é aquele que facilita, né? Aquele que ajuda. Nem sempre ele vai fazer pelo empresário, mas ele vai facilitar. E o conceito e a credibilidade que o contador goza, nós não podemos perder como profissional, né? Então, porque hoje o conceito é o seguinte, é um profissional sério, né? Está envolvido cuidando das coisas lá da Receita Federal. Vamos continuar cuidando de muita coisa da Receita Federal ainda, apesar deles quererem já receber o dinheiro direto, sem passar pelas obrigações nossas, né? Mas eu penso que a convergência nossa nesse sentido de que o profissional, nesse período de transição, vai ter que trabalhar com as duas coisas, né? Esse é um complicador, né? Concorda comigo? Sim. Porque, na verdade, não está nesse estágio que você está falando ainda, que o sistema faz tudo, né, Leandro? Ainda não. Ainda não. E aí a gente está ainda você falou, nessa transição ainda, né? E vai ter que trabalhar das duas formas, né? Com o que está vindo e com o que temos hoje, né? E aí, mais uma vez, o gestor, né? Que vai gerenciar finanças da empresa de contabilidade, eu estou dizendo. Sim. O RH dele, processo, tecnologia. Então, nós somos empresários mesmo, Fernando. Sim. É gerir o presente, mas já pensando nessa mudança do futuro. Eu te falo, o que um contador que está com uma sucessão, o que ele tem que fazer para que isso aconteça? Um contador hoje, eu lá quero um sucessor, o que eu tenho que fazer? Principalmente você tem que ter confiança e credibilidade na pessoa que você está escolhendo para te suceder. Porque assim, acho que um dos maiores problemas do contador antigo, que a gente fala aquele contador raiz, né, que a gente brinca, é que ele não quer largar a mão, não quer parar de roer o osso. Né? A gente faz essa brincadeira. Tanto que teve até uma palestra um tempo atrás que o cara falou assim, não existe sucessão. O contador trabalha até os 90, 100 anos. Ele só vai parar de trabalhar quando morre. Né? Então é assim, você tem que começar a pensar em abrir mão de algumas coisas. Mas eu tenho que deixar de centralizar, porque é uma coisa comum do contador, centralizar tudo nele mesmo e saber que ele pode contar com outra pessoa. E esse sucessor tem que ser essa pessoa, de preferência. Então tem que saber distribuir e compartilhar obrigações e responsabilidades dentro da empresa. Muito bem. Você, Leandro, o que você acha? No meu caso, acho que ainda não tem um sucessor. Mas eu penso que, voltando naquele que a gente tinha comentado, né? Que a pessoa que vai trabalhar, independente se é sucessor, se vai ser um funcionário, se somos nós mesmos aqui, tem que ter aquele perfil da proatividade, de saber gerir o presente da forma como nós temos hoje aqui, mas já pensando em como que vai ser daqui 5 anos, né? E já pensar o futuro, né? Isso é planejamento, né? Isso é gestão.
né? Você vai fazer, gerir o presente, mas já pensando no futuro e como que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então, precisa ter esse perfil. Eu penso dessa maneira, que, né, independente de quem vai ser, tem que ter esse perfil de gestor mesmo, e não simplesmente um operacional ou né, não ter o conhecimento do operacional ainda, né? Porque necessariamente precisa. A pandemia mostrou pra gente que as coisas mudam bruscamente. E as pessoas se adaptam muito rápido. Então a gente tem que estar... A pandemia nos provou isso, né? Como as pessoas se adaptam a uma mudança radical quando a coisa aperta. Né? Quando a coisa aperta. E daí, Gabriel, o que você acha na sucessão? O que aquele profissional, o dono de uma empresa contábil, precisa fazer para que ele tenha uma boa sucessão? Como já foi falado aqui, precisa confiar em quem ele delegou as funções, né? O profissional, o contador aí, raiz, como foi falado, ele precisa entender que ele só tem que usar agora a experiência dele, né? Estar lá para ser ouvido, né? Mas precisa delegar. E é difícil delegar, não é fácil. Até para nós que somos mais jovens, é difícil delegar. Essa parte, delegar funções, precisa ser bem feita, precisa de confiança, né? E sempre buscando tecnologia. Se ele ficar parado em sistemas antigos, em situações antigas, não vai ter sucessão que faça o escritório continuar. Quem para no tempo só perde tempo. Muito bem. E para você, jovem também, jovem empresário, contábil que está nos assistindo, né, acompanhando, venha participar da Comissão Jovem, né? Agregar aí os seus conhecimentos, né, também a esse grupo. A entidade está de braços abertos para vocês aqui, que já estão na comissão, e para também quem queira participar. Penso que muita coisa a gente pode construir juntos, né? A entidade, o Sescap é uma empresa é um sindicato das empresas de serviços, com foco principalmente na contabilidade, mas ela congrega mais de 70 atividades, então a gente também está ampliando um pouco o leque, mas o nosso principal associado, né, e representado sempre foi a contabilidade, as empresas de serviços contábeis. E o que a gente tem a dizer é que a entidade ela pode proporcionar, né, e ser aí um facilitador em tudo isso também. Em muita coisa que a gente falou hoje aqui, né, em comunicação, oportunizar, também ser um canal entre a mão de obra e as empresas, divulgar melhor isso. E nós estamos precisando de ideias. Por isso que a gente está convidando também aquele jovem empresário. O jovem empresário não só de idade, né? Tá? Então, aquele que se sinta jovem, que esteja motivado para os novos desafios. Exatamente. É isso que eu acho que eu entendi um pouquinho de vocês também aqui. Aqui nós não estamos falando de pessoas com idade baixa. E sim com aquele... Mesmo. O jovem no sentido daquele que está com garra, com gás para enfrentar os desafios. Exatamente. Pensamento moderno, né? Um pensamento jovem, né? Exatamente. Eu quero agradecer, né, enormemente a vocês da comissão, né? Gabriel, muito obrigado pela contribuição. Leandro e Fernando. E nesse momento eu queria deixar aí as considerações finais aí do Gabriel. Olha, como foi dito aí, nós estamos nesse novo desafio da comissão e buscando aí como que vamos dizer? Tentando entender os desafios que nós vamos passar, porque a parte também que é difícil é entender esses desafios que nós vamos passar. A tecnologia vai gerar novos desafios que nós nem imaginamos. Então, os jovens lá do Sescap estão lá discutindo quais serão esses desafios, quais serão esses problemas. Nós estamos discutindo lá sistema, gestão. Então, seria bem legal aí, quanto mais participantes aí dos escritórios de Londrina puderem, melhor. Acho que seria Londrina isso. E região, viu? Londrina e região. O Sescap atua aí em mais de 57 municípios. Exato. Então, estão abertos aí também. Leandro? Não, acho que é isso mesmo, igual o Gabriel comentou. Na comissão lá, acho que o principal intuito, na verdade, é esse, né? De sair um pouco do escritório e trocar figurinhas, né? Que eu acho que é o que mais agrega ali, porque a gente consegue ver outras realidades, né? De outros escritórios, outras dificuldades, a gente consegue compartilhar isso daí. E como eu falei, daqui pra frente são muitos desafios, né? É uma mudança muito rápida que vai acontecer e está acontecendo, tanto na tecnologia quanto na questão de relações sociais, né? Então, é
bom, né, participar, ter outras pessoas, né, para pensar igual a gente tá fazendo aqui hoje, né? Só que a gente faz isso aqui lá na comissão. Então, quem quiser participar, tá sendo muito bem convidado aí, seja participe com a gente. Do meu ponto de vista, um dos principais objetivos é preparar a todo mundo. Porque assim, a partir do momento que a gente troca a figurinha, a gente está compartilhando dificuldades, compartilhando o que foi realizado ou o que está acontecendo dentro do escritório. E nisso você vai preparando os outros escritórios porque pode acontecer. Exato. E também a questão da preparação de equipe, né? Exato. Então, a partir do momento que a gente vê uma dificuldade e vê como é que os outros escritórios estão fazendo uma coisa ou outra, você vai se preparando também para aquilo. Então, o tal do network, ele funciona não só para a questão de vendas, mas principalmente para a preparação e para a gestão. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e Região. Agradeço mais uma vez, né, a Comissão Jovem do Sescap. Muito obrigado e até a próxima.